Pessoal, ontem aconteceu a tão esperada reunião entre o Mauro Vieira e Marco Rubio lá em Washington, na Casa Branca. Exatamente isso. E muita coisa aconteceu, muita coisa apareceu aí na mídia e a gente vai comentar justamente afinal, como é que foi, né? Essa reunião, será que foi proveitosa para o Brasil, né? Será que não foi? Então a gente vai trazer tudo isso nesse vídeo aqui. Já chega dando aquele like para ajudar na divulgação do canal. E a gente já começa justamente com o que dizem aí o Mauro Vieira, o Marco Rubio e o Jamieson Greer, né, sobre a reunião dos Estados Unidos. Segundo os três, né, o trio, a conversa sobre o comércio foram muito positiva, né? Então, vamos entender aqui um pouquinho mais. Para o chanceler Mauro Vieira, o Marco Rubio e o representante do comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer, emitiram uma nota conjunta sobre a reunião da quinta-feira. Foi ontem na Casa Branca. Segundo o trio, as conversas sobre o comércio foram muito positivas e também envolveram questões bilaterais em andamento. Tá? Então vamos entender o que seria isso. Os três concordaram em colaborar e conduzir discussões em várias frentes no futuro imediato, além de estabelecer uma rota de trabalho conjunto, segundo o comunicado. Ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização de uma reunião entre o Trump e o Lula na primeira oportunidade possível. Horas antes, o Vieira classificou de muito produtivo o encontro, que durou pouco mais de uma hora. O chanceler brasileiro ainda afirmou que os dois lados já trabalham na elaboração de uma agenda de reuniões e que manterá contato direto com o Rubio nos próximos dias, a fim de acompanhar o avanço das tratativas e definir prazos para novos encontros. Então, é a reunião da reunião, mas o fato é que o Rubio ele foi bem claro no que ele falou. Tá? Então, a gente está entendendo aqui o que o Mauro Vieira falou sobre a reunião. Foi muito produtivo, em um clima excelente de descontração e troca de ideias, de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição para trabalhar em conjunto, declarou. Ainda ele falando que reiterou a posição brasileira, transmitida diretamente pelo Lula ao Trump na semana passada, sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano desde julho. A primeira parte da reunião durou cerca de 20 minutos, envolveu apenas Vieira e Rubio. Na sequência, juntaram-se a equipe dos dois governos, por exemplo, a embaixadora Maria Luísa Viotti e Jamieson Greer. Vieira e Rubio dialogaram em meio à tentativa do governo Lula de reverter o tarifaço aplicado em agosto pelo Donald Trump, justamente à importação de produtos brasileiros. A agenda da quinta também serviu para pavimentar o caminho de um encontro entre os dois presidentes e, segundo Vieira, o objetivo é que ambos se reúnam brevemente, né? Prevaleceu a atitude construtiva de contar com aspectos práticos da retomada da negociação entre os dois países, em sintonia com a boa química que foi sentida entre Lula e Trump. Pessoal, o Marco Rubio, né, ele falou nessa reunião sobre a questão da liberdade de imprensa e também sobre o lawfare, que é a perseguição, a utilização do Estado para perseguir oponentes políticos. Tá? Ele diz que isso deveria acabar imediatamente. Então, os Estados Unidos, eles impuseram sanções consulares e financeiras a altos funcionários brasileiros, em especial ao Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra o Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. Né? Então, falar em Alexandre de Moraes, a gente vê aqui a próxima matéria, é justamente quando o Mauro Vieira pede para o Marco Rubio que retire as sanções dos funcionários públicos, como Alexandre de Moraes. Tá? Então, segundo um analista aqui político,
ele diz que mencionar as sanções na reunião com o Rubio foi um erro. Então a gente sabe dessa reunião, né, que deveria ter mantido foco exclusivamente nas questões comerciais, segundo a análise do Rubens Barbosa, que é um ex-embaixador do Brasil, e a menção às sanções durante o encontro pode ter prejudicado os interesses brasileiros ao abrir espaço para debates políticos. Ou seja, segundo esse ex-embaixador, Mauro Vieira não deveria ter tocado nesta questão das sanções a Alexandre de Moraes. O Barbosa ele destaca que a prioridade do encontro estava nas questões comerciais, evidenciada pela escolha da Casa Branca como local da reunião. A discussão sobre as Big Techs e a seção 301 eram pontos centrais a serem abordados, representando os interesses tanto das empresas americanas quanto das empresas brasileiras com investimento nos Estados Unidos. Então, o Barbosa esclarece que a agenda política não pertence diretamente a Donald Trump, mas sim a Marco Rubio. Como exemplo, ele cita o discurso do Trump na ONU, né, que apesar de conter críticas ao Brasil, ele foi modificado pelo próprio Trump para focar em interesses comerciais. Tá aí, pessoal. Então, segundo esse ex-embaixador, o Barbosa, Rubens Barbosa, o Mauro Silveira não deveria ter falado sobre sanções de Alexandre de Moraes. Bom, e aí a gente segue o baile aqui justamente com o Lula e o Trump devendo se reunir nos próximos dias para discutir ainda o tarifaço e sanções. Então a reunião ainda não tem data marcada, né? Mas tanto o Rubio quanto o embaixador brasileiro, né, saíram com o tema de casa de fazer esse encontro acontecer, né? Então a reunião ainda não tem data marcada, mas pode acontecer na Malásia durante a cúpula dos países do Sudeste Asiático, onde o Lula e Trump estarão no final de outubro, né? Então vamos ver o que vai acontecer. A reunião não tem data marcada, né? A princípio vai ser na Malásia. Em nota conjunta, os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e do Brasil classificaram as conversas como muito positivas. Nota foi assinada também pelo representante do comércio dos Estados Unidos, Jamison Greer, que diz que os dois governos concordaram em colaborar e conduzir discussões em múltiplas frentes num próximo futuro. Vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que os Estados Unidos ele quer sim que o Alexandre de Moraes seja afastado das funções, já que ele é sancionado, né, e pare essa perseguição à oposição para que tenha eleições justas e limpas em 2026. Chegou até aqui no vídeo? Me diz o que você acha nos comentários. Aproveita para dar aquele like para ajudar na divulgação do canal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.